Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje eu voltei aqui no canal pra gente falar de um tema muito legal. O que vale mais a pena, o aluguel ou o financiamento? Tem um que vale mais a pena do que o outro? Qual que é melhor? Qual que vai fazer mais diferença pra sua vida lá no futuro? Hoje a gente vai discutir sobre todos esses temas e lá no final do vídeo eu vou te dar o veredito definitivo para você tomar melhor a sua decisão. Então fica com a gente nesse vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve em um desses dois lugares aqui. Já curte o vídeo, ativa o sininho e todas essas paradinhas aí, vamos nessa! Quando a gente vai falar sobre o tema aluguel ou financiamento, a gente está falando da nossa vida, do imóvel que a gente está adquirindo, do lugar que a gente vai morar. Então a gente tem que levar muito mais coisas em consideração do que apenas o fator financeiro. Então já comenta aqui embaixo se você é team aluguel ou team financiamento e eu vou começar a te explicar as principais diferenças entre os dois. Então vamos começar pelo aluguel. Quais são as vantagens que esse tipo de moradia proporciona pra gente? Se você está morando de aluguel, você não cria raiz com o lugar. Então se você é uma pessoa muito dinâmica, está pensando em mudar de cidade, está pensando em ficar por pouco tempo em alguns locais, o aluguel pode ser uma opção interessantíssima para você. As desvantagens do aluguel é que, claro, como o imóvel não é seu, se o dono quiser ir de volta, ele pode pedir para você a qualquer momento, né? Claro que tem um contrato ali para ser respeitado, mas você tem que cumprir esse contrato e caso ele queira ao final de 1 ano, 2, dependendo da extensão do seu vínculo, ele pode estar te dando um pé na bunda aí e te deixando para procurar outro aluguel. Tem várias regras, ele tem que te avisar antes, etc. Mas esse é um dos contras que tem. Já no caso de financiar um imóvel ou comprar um imóvel, ele passa a ser seu. Mesmo que enquanto ele está financiado, ele segue sendo ali do banco, né? Ele ainda é do banco, até você realmente acabar de pagar suas parcelas e adquirir o imóvel. Você já sente como se ele fosse seu, dessa falsa sensação de dono, mas é legal que você pode fazer o que você bem entender na sua casa, no seu apartamento, pode modificar, pode quebrar a parede, pode botar móveis que você quiser, criar móveis planejados, etc. E deixar bem com essa carinha do jeito que você gosta. Então é como se fosse comprar um carro, você pode comprar qualquer carro que ele vai te levar para qualquer lugar, mas tem gente que quer ter um carro diferenciado porque gosta daquilo, então também leve em consideração onde você quer morar, como você quer morar, para tomar sua decisão entre financiamento e aluguel. A desvantagem de ter o seu imóvel é que a liquidez dele é baixa, então se um dia você quiser se mudar é um pouco mais difícil de vender. Claro que você pode dar o seu imóvel como entrada em outro negócio, por exemplo, mas se você está passando por um aperto ali e quer vender seu imóvel para tirar aquela grana imediatamente, você não sabe quando você vai efetivamente conseguir efetuar essa venda, então você acaba criando raízes com um local. Então agora, desconsiderando totalmente todos esses fatores qualitativos que eu te falei, que você tem que levar em consideração sim antes de tomar sua decisão, e avaliando fatores puramente financeiros, o que a gente tem que levar em consideração na hora de decidir por um financiamento? Os bancos, na sua maioria, eles só financiam 80% do valor do imóvel, então você já tem que ter ali uma entrada de pelo menos 20% para pagar antes de começar a financiar, né? É muito difícil conseguir financiar 100% de um imóvel. Tem alguns bancos que oferecem também 90%, mas você tem que ter uma entrada sim. Então calcula mais ou menos quanto custa o imóvel que você tem e já faz a conta dessa entrada que você vai precisar. Outro porém aqui na hora de financiar é que quando você vai comprar um imóvel, você tem que pagar despesas de cartório e o ITBI. Esses valores normalmente chegam até 5% do valor total do imóvel e você já tem que considerar na hora de comprar, porque você pode ou incluir eles no financiamento ou pagar junto com a entrada, por exemplo, mas eles vão dar uma diferença aí também no valor de aquisição do seu imóvel e esse valor ele tem que ser incluso com certeza no valor de compra. Para pagar as parcelas, você só pode comprometer 30% da sua renda. Então não dá para passar desse percentual. A renda ela pode ser compartilhada. Então, por exemplo, você tem um pai ou uma mãe que quer ali compartilhar a renda com você, para você poder fazer uma parcela um pouco maior, mas eles também vão ter o nomezinho deles lá no contrato e eles também vão ser donos do imóvel. Então a gente pode aumentar nossa renda através de alguns artifícios. Um casal pode juntar a renda dos dois para comprar um imóvel, mas o imóvel fica para todo mundo que deu grana, que contribuiu
Outros dois pontos muito legais que são usados normalmente para a gente quitar antes o imóvel, né, acabar diminuindo aí os nossos juros, é usar o seu FGTS para imóveis. Eu fiz até já um vídeo sobre FGTS aqui no canal, que vai ficar aqui para vocês darem uma conferida lá, super interessante, vale a pena. Mas você pode acabar aí antecipando os seus vencimentos, né, e consequentemente pagando em menos tempo e pagando menos juros. Outra coisa interessante é que a gente pode antecipar as parcelas. Então no sistema SAC, que é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, um cálculo de se vale ou não, se não vale a pena a gente está financiando um imóvel, as parcelas vão diminuindo de preço ao longo do tempo porque elas deixam de ter juros. E você pode amortizar as parcelas pelo final e deixar de pagar um pouco de juros, pagar um pouco menos pelo seu financiamento. E um ponto crítico e super importante, como eu falei há pouco, até você quitar o imóvel ele não é seu. E os bancos adoram tomar um imóvelzinho para eles, porque é um jeito muito simples e que eles estão 100% no direito deles. Eles te emprestaram o dinheiro para financiar aquele imóvel que você está morando, aquele imóvel é do banco. Se você atrasar suas parcelinhas, eles já ligam um alerta na hora. Se você chegar a atrasar ali 2, 3 parcelas, muito provavelmente o banco vai entrar com uma ação e vai tomar o imóvel de você. Então não faz uma parcela maior do que você pode pagar, não viaja, vai com calma, faz conta antes de entrar no financiamento, porque você pode gastar uma grana aí e acabar ficando sem o teu imóvel. Sabendo de tudo isso, de todos os poréns qualitativos que você tem que avaliar, os poréns do financiamento que eu falei aqui para vocês agora, que também tem que ser levado em consideração, vamos à parte financeira e dar o veredito final, o que vale mais a pena. Alugar, financiar, comprar à vista, vale a pena ter um imóvel ou não? Bora para os números. Uma coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração é que quanto mais tempo demora para a gente quitar o nosso imóvel, mais juros gera e mais caro ele fica. Mas qual que é o cenário mais comum que as pessoas normalmente financiam? Elas juntam a entrada mínima, então vamos supor que o 20%, e parcelam no tempo máximo, pensando que as parcelas vão ficar bem menores dessa forma. E também porque normalmente a gente não quer ficar esperando ter a entrada para começar o nosso financiamento. Então, levando em consideração esse cenário, vamos considerar que você quer comprar aí um imóvel de 300 mil reais. Você conseguiu um financiamento, que hoje é uma taxa comum de mercado, de 7,1% ao mês. Essa taxa é a taxa que eles te passam, mas normalmente ela é até maior do que isso, porque junto você tem que pagar seguro, tem que pagar algumas outras coisas que entram ali no meio do seu financiamento, e a taxa efetiva normalmente, final assim, fica um pouco maior do que isso. Mas essa é a taxa que você vai encontrar mais ou menos aí nos bancos hoje, entre 6 ponto alguma coisa e 7 ponto alguma coisa, e vamos considerar essa de 7,1% ao ano. Nessas exatas condições que eu passei para vocês, a primeira parcela do seu financiamento ela seria de R$ 2.115. Tá? Então grava esse número aí que a gente vai usar ele um pouquinho mais pra frente para fazer o comparativo com outras opções. 80%, que é o valor total que você poderia financiar, seria de R$ 240 mil. Dessa forma, a gente teria que dar R$ 60 mil de entrada, certo? Errado! Como eu falei ali um pouquinho antes, a gente tem que considerar o cartório e ITBI, que daria mais ou menos 5%. 5% desses 300 mil daria algo em torno de R$ 15 mil. Tá, esses 15 mil reais a gente tem que acrescentar na nossa entrada, então a sua entrada é de 75 mil, não de 60. Isso é muito importante, muitas vezes as pessoas deixam de fora do cálculo e tem uma surpresa lá na hora de assinar o cartório, etc. Nesse exemplo que eu dei para vocês, em juros e taxas, a gente somaria aí R$ 277 mil, que é o dobro do valor que você financiou, um pouco mais que o dobro, você financiou 240 mil aí e teve 277 mil só em juros e taxas. Então você teria gasto no total para comprar o seu imóvel R$ 592 mil pagos aí ao longo desses 30 anos, que é quando o imóvel vira seu de verdade. Isso aqui a gente está desconsiderando FGTS, desconsiderando talvez um 13º que você usasse para antecipar parcelas, mas desconsiderando tudo isso, apenas esse cálculo assim, pagando as mensalidades certinho. Num cenário 2, eu trouxe aqui para vocês se a gente financiar 50% do imóvel e não aquele 80% que a gente financiou anteriormente. Nesse caso, a gente teria que ter 150 mil de entrada mais 15 mil reais para pagar as despesas de cartório. Nesse caso aqui, a sua parcela inicial ela já seria muito menor, então você conseguiria fazer sobrar um dinheiro ali todos os meses que você poderia usar para outras coisas, como por exemplo, estar investindo. Nesse caso, a parcela seria de R$ 1.467, já daí mais de R$ 500 de diferença da opção inicial que eu botei para vocês. Então, esperando um pouquinho, tentando juntar um pouco mais de dinheiro ali, a gente consegue diminuir a nossa parcela e consegue diminuir e muito as taxas e juros finais do preço do seu apartamento. Então, no caso 1, a gente teria 277 mil de taxas e juros, e nesse caso a gente tem apenas 184 mil. Apenas
porque é dinheiro pra caramba, né? Mas somando o valor total do seu imóvel, nesse caso aqui, ele sairia por R$499 mil, ou seja, R$100 mil a menos do que na primeira opção, do que no primeiro cenário. E eu trouxe também um terceiro cenário aqui para você, que é se a gente também der esse 50% de entrada, mas baixar o tempo de financiamento. Em vez de financiar para 30 anos, a gente financiaria para 15 anos. E com isso, o que acontece? A gente subiria um pouco o preço da nossa parcela, mesmo assim ele ficaria abaixo dos 2.115 da primeira opção, que normalmente é que as pessoas fazem, e o nosso custo com juros e taxas ao longo desses 15 anos seria de R$98 mil. Dessa forma, o custo total do seu imóvel seria de R$413 mil. Que é 80 mil a menos do que o cenário 2 e 179 mil a menos do que aquele cenário número 1, que é o mais comum das pessoas fazerem. Então, com um pouquinho de paciência, se você quiser esperar um pouco para juntar uma entrada maior, vale mais a pena realmente a diferença aqui de quase R$200 mil de uma opção para outra. A conclusão que a gente pode chegar é que quanto menor o tempo do financiamento, melhor. Você vai pagar menos juros, porque os juros são aplicados anualmente para cada ano de financiamento. Ainda falando sobre quem quer adquirir um imóvel, para você que não tem pressa e prefere comprar um imóvel à vista, ele vale mais a pena? Ele não vale mais a pena? Vamos então aqui aos cálculos para te mostrar se vale ou se não vale. Se naquele cenário 1 que a gente desenhou, a gente conseguiria pagar ali 2.100 mais ou menos de parcela, eu considerei que esse seria o valor que a gente teria disponível também para pagar o nosso aluguel e poupar o resto, né? Aqui na região que eu vivo, um apartamento de mais ou menos R$300 mil, ele tá aí por um aluguel de mais ou menos R$1.300 por mês. Ou seja, a diferença entre o que eu tenho e o aluguel seria de R$800 por mês. Aqui a gente vai considerar um exemplo simples, um investimento bem simples também, nada muito elaborado, um rendimento de 0,5% ao mês, totalizando aí 6% ao ano. E em quanto tempo a gente conseguiria juntar então os R$300 mil? Claro que aqui a gente não está considerando inflação, valorização ou desvalorização do imóvel, a gente está mantendo que ele seria esse mesmo preço aí de 300 mil. Demoraria 17,6 anos para você juntar, mais ou menos 17 anos e meio, para juntar os R$300 mil e comprar o seu apartamento à vista. Aqui a gente tem que considerar, é claro, tudo que a gente pagou de aluguel. Então nesse caso, o 1.300 vezes os 17,6, a gente teria um custo de aluguel de R$276 mil. Ou seja, a gente está gastando exatamente a mesma coisa que o cenário 1 que eu trouxe para vocês para ter o nosso imóvel, porém esperando muito mais tempo para morar nele. O valor total do apartamento com os R$15 mil, cartórios e TBI, os R$276 mil que a gente teria de aluguel que a gente já gastou, mais os R$300 mil que a gente deu para comprar o apartamento, a gente sairia ali por R$593 mil. É maior do que o cenário 1, do que o cenário 2 e do que o cenário 3. Porém, aqui tem um detalhe importantíssimo que a gente não pode deixar passar. Nesse caso, a gente considerou que a gente começaria a juntar dinheiro do zero. A gente não tem dinheiro hoje e começaria a poupar agora. Nos outros cenários, a gente considerou que a gente já tinha o valor da entrada e do cartório. Mas se a gente viver em 45 anos a partir de hoje, nos cenários 1, 2 e 3, se a gente poupasse tudo que a gente conseguisse ao longo desse tempo, considerando o valor que a gente está pagando ali de parcela do financiamento, exatamente como é que a gente fez no caso do aluguel, a gente conseguiria chegar a um patrimônio de, no máximo, no melhor dos cenários, que é o cenário 3, a gente conseguiria chegar a um patrimônio de R$1.200.000 ao longo aí desses próximos 45 anos. Esse patrimônio, claro, incluindo os R$300 mil do apartamento e desconsiderando a valorização do mesmo. Já nesse caso à vista, quando a gente comprou à vista, a gente não assumiu nenhuma parcela, a gente consegue poupar mais dinheiro e acumular mais dinheiro ao longo do tempo. E o nosso patrimônio, nesse caso à vista, chegaria a R$2 milhões nos mesmos 45 anos, dá R$800 mil de diferença. É um prazo muito longo, pouca gente tem paciência para isso, às vezes a gente leva muito mais em consideração já morar no nosso lugar do que ficar esperando, mas é um valor considerável de diferença. Se você puder esperar, então vale a pena financeiramente esperar, porque no longo prazo vai fazer muita diferença para você se você tiver a disciplina de poupar a diferença entre o aluguel e o que custaria a parcela do seu financiamento. Para fazer todos esses cálculos que eu mostrei para vocês, eu usei o simulador do Bradesco. Foi o mais interessante que eu achei. A gente consegue fazer lá sem deixar telefone, sem deixar e-mail, já sai ali na hora as parcelinhas e tal para você pensar sobre aquilo ali. Dá para copiar a tabela, jogar no Excel, fazer um monte de conta em cima. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, caso alguém esteja interessado em simular um financiamento, alguma coisa nesse sentido, beleza?
E agora vamos aí para a fase derradeira, que é se você não quer ter um imóvel, quero viver de aluguel a vida inteira, será que vale a pena mesmo? Então vamos aqui aos números mais uma vez e a gente chega à conclusão de que a gente tem sim o cenário mais rentável morando de aluguel a vida inteira. Por quê? A gente está considerando que o nosso aluguel seja de 1.300 para o resto da vida, para os próximos 45 anos, igual a gente fez ali nas outras etapas. E com o mesmo rendimento de 6% ao ano, a gente teria aí o valor de 2.215.000 em patrimônio. Só que esse patrimônio seria um patrimônio líquido, em dinheiro, não teria o imóvel incluso, e você continuaria morando ali no seu aluguel de até 1.300 por mês. E com analisado os cenários de um financiamento desde o começo, de uma compra à vista ou de um aluguel, qual o cenário que é o ideal, qual a conclusão que a gente pode tirar de tudo isso? Então a conclusão é de que tudo depende. Depende de se você quer ou não ter um imóvel, se você tem paciência para esperar ou não, mas o cenário ideal é, se você quer ter um imóvel e não tem pressa, espera, junta o dinheiro e paga à vista. Se você precisa de um imóvel já na sua necessidade, você acha, e economicamente, financeiramente, isso cabe no seu bolso, não vai te prejudicar, o ideal é a gente fazer menos parcelas possíveis, menos anos possíveis, entrada o maior possível, para abater o máximo de juros e taxas que a gente conseguir. Já se você não tem essa necessidade de ter um imóvel, não tem esse interesse, você é uma pessoa que quer morar em lugares diferentes, que está propenso a pegar projetos em cidades diferentes e não está preso a um imóvel, a opção de aluguel ela é sim a mais rentável. Então, lembrança importante, não estou indicando para ninguém fazer nenhuma dessas opções, você tem que fazer os seus cálculos, considerar as suas variáveis, cada caso é um caso muito específico, principalmente nessa questão de moradia, de imóvel. Lembrando que eu não considerei em nenhum desses exemplos quitar antecipadamente um imóvel financiado, usar FGTS ou nada do tipo. Usei valores e taxas comuns de mercado, fáceis de encontrar, nada muito exorbitante. Claro que você pode conseguir uma taxa melhor ou pior, então as condições aqui elas podem ser diferentes. Mais uma vez reforçando, faça as suas contas, veja se cabe no seu bolso e boa sorte com a sua escolha. Depois me conta, deixa aí nos comentários se você vive de aluguel, se você já mora num imóvel próprio, se você tem interesse de morar num imóvel próprio ou não, por quê? E é isso aí, pessoal, até a próxima, espero que eu tenha ajudado vocês. Esse vídeo foi muito legal de fazer, deu um trabalhão, deu um monte de cálculo, eu adoro fazer isso. Então pra mim foi muito interessante, espero que pra vocês também, beleza? Um abração e ao infinito e além!